cadastro de plano de contas, tá? No financeiro, tá? Cadastro bem importante aí para a implantação do sistema. Primeiro vamos falar do cadastro de contas de resultado e grupos de contas, tá? Então, o que é o cadastro de contas de resultado, tá? Então, o cadastro de contas de resultado, ele existe para que seja possível personalizar a exibição de contas de resultado no relatório painel financeiro no módulo financeiro. Esse é um dos principais relatórios do sistema, tá? Então, nesse relatório, lá no financeiro, ele é um demonstrativo de fluxo de caixa realizado. É um relatório fundamental para a gestão financeira da empresa e mostra todos os recebimentos e pagamentos mês a mês e a variação de caixa, né, da empresa mês a mês. O sistema Nomos ele já vem com essas contas de resultado pré-cadastradas. Tá? Então ele já vem com essas contas de resultado aqui, olha, pré-cadastradas. Na posição 1, receita operacional, na verdade, aqui, receita operacional líquida, margem de contribuição, resultado operacional ou fluxo de caixa operacional e variação de caixa ou fluxo de caixa. Tá? Você consegue ver isso aqui na tela de contas de resultado. Tá? Então tá aqui, olha. São as 4 contas de resultado que eu falei ali no artigo, né? Receita operacional líquida, margem de contribuição, resultado operacional e variação de caixa, tá? Em um primeiro momento, a gente recomenda não modificar, tá? Essas contas de resultado. Depois, à medida que você for usando o sistema, você vai entender melhor o funcionamento dessas contas de resultado, o impacto lá no relatório painel financeiro, aí você pode personalizar isso aqui se você quiser, tá? E aí a personalização é só você criar aqui uma conta de resultado e definir a posição dela lá no relatório painel financeiro, ok? Mas reforçando, recomendo não criar agora, recomendo usar as contas padrões e se for fazer isso no futuro, debater com o seu analista de implantação, tá? Avançando um pouquinho mais, o que é o cadastro de grupos de contas, né? Então, o cadastro de grupos de contas também ele existe para que você possa personalizar a exibição dos grupos de conta no relatório painel financeiro, no módulo financeiro. Então, o sistema Nomos também já vem com grupos de conta pré-cadastrados. Receita operacional bruta, custos de venda, custos operacionais variáveis, custos e despesas operacionais, variações de caixa não operacionais, tá? Então, você vem aqui na tela de grupos de contas e você vai ver esses grupos de contas já vão vir pré-cadastrados no sistema. Aqui também cabe a mesma recomendação, tá? No primeiro momento, eu recomendo não modificar esses grupos de conta, mas no futuro, se você quiser personalizar isso, é possível, tá? Você pode criar aqui um grupo de conta, colocar um nome para ele, posicionar ele corretamente aqui acima das contas de resultado, definir a posição dentro da conta de resultado, tá? E personalizar. Então, recomendo não fazer isso no início, você vai começar a usar o sistema, começar a fazer a gestão financeira da empresa pelo sistema, vai entender como funciona bem lá o painel financeiro, que é um relatório central do sistema, e se for necessário, você pode personalizar isso no futuro, ok? Avançando aqui, a gente somando, né, juntando aqui essas contas de resultado com esses grupos de conta, a gente tem a estrutura padrão do painel financeiro, que é essa aqui. Eu parto de uma receita operacional bruta, abato os custos de venda, chego numa receita operacional líquida, abato os custos operacionais variáveis, né, matérias-primas, serviços contratados para produção, por exemplo, chego numa margem de contribuição, abato aqui os meus custos e despesas operacionais fixos, né? Chego num resultado operacional, abato aqui as minhas variações de caixa não operacionais, tá? Não relacionadas com a operação, tá? Por exemplo, investimentos, atividades de financiamento, né? Pagamento de empréstimo, ganhos com aplicações financeiras, distribuições de lucro, aí entram aqui
em variações de caixa não operacional, e no final eu chego na minha variação de caixa, tá? Essa é a estruturação padrão aí do painel financeiro. Aqui eu colei aqui nesse artigo aqui um exemplo aqui dessa estruturação padrão, já também com um plano de contas padrão, que vem pré-definido no sistema, tá? Para você ver isso no seu sistema, é só você vir aqui no relatório, olha, painel financeiro, que aí você já vai ver aqui essa estrutura aqui, ó. Receita operacional bruta, aí aqui dentro tem as minhas contas de receita, custos de venda, então aqui eu tenho os meus custos incidentes sobre a venda, aí eu chego na minha receita operacional líquida, aí eu tenho aqui um cálculo percentual dessa receita operacional líquida, aí eu abato aqui meus custos operacionais variáveis, por exemplo, matérias-primas, materiais de consumo operacionais, serviços de industrialização em terceiros contratados pela minha empresa. Chego aqui numa margem de contribuição, que abate aí só os custos operacionais variáveis, né? Calculo um percentual para essa margem de contribuição. Aí dessa margem de contribuição abato aqui os meus custos e despesas operacionais aqui fixos, né? Então aqui eu tenho essa estruturação no plano de contas padrão aí que vem no sistema Nomos, despesas com pessoal, infraestrutura, serviços de apoio à operação, transporte próprio, marketing e vendas, despesas administrativas, despesas com manutenção de infraestrutura, despesas financeiras, e aí eu chego no resultado operacional e calculo esse resultado operacional aqui percentualmente. Aí desse resultado operacional eu abato aqui variações de caixa não operacionais, né, não relacionadas com a operação da empresa. Então aqui a separação padrão também sugerida é essa aqui, olha, atividade de investimento, quando eu compro equipamentos, compro mobiliário, máquinas, né, eu tenho um desembolso. Quando eu vendo máquinas, vendo veículos, equipamentos, eu tenho entradas de caixa, né, não relacionadas com a minha operação, a não ser que a minha empresa seja uma empresa de venda de equipamentos, né? Mas se a natureza, né, da minha empresa não é venda de equipamentos, né? Uma venda de uma máquina e de um veículo é uma atividade não operacional, né? Atividades de financiamento, tá? Então, liberação de empréstimo, pagamento de empréstimo, aporte de investimento de sócios, pagamento de investimento de sócios, impostos parcelados que a gente está pagando, parcelamento de impostos, se enquadra aqui também em atividades de financiamento, aplicações financeiras, tá? Então, investimentos em aplicações financeiras, resgate de aplicações financeiras, ganhos com aplicações financeiras, perdas com aplicações financeiras, distribuição de lucros para sócios e para funcionários, então participação de lucros nos funcionários, distribuição de lucros para sócios, ajustes de saldo, tá? Então, eventualmente pode ser necessário fazer algum ajuste de saldo aí em alguma conta, né, no financeiro, então tem essas classificações aqui para fazer esses ajustes de saldo, principalmente no início, né, quando você for começar a fazer a gestão financeira no sistema, você vai ter que fazer uma movimentação de entrada ou saída, né, em cada conta para ajustar o saldo inicial de cada conta no sistema usando essas classificações, né? As movimentações de transferência também, elas aparecem aqui, porque as movimentações de transferência, quando eu transfiro, por exemplo, um valor de uma conta corrente para outra conta corrente, né? Sai de uma conta A, vai para uma conta B, o resultado para a empresa é zero, né? Sai da A, entra na B, o resultado líquido para a empresa é zero. E aí no final eu chego aqui em variação de caixa, tá? E posso ver essa variação de caixa percentualmente, ok? Esse é um dos principais relatórios para a gestão financeira dentro do sistema, e você utilizando o sistema com a gestão financeira em tempo real, fazendo as conciliações financeiras, dos boletos bancários, dos arquivos OFX importados pelo Internet Banking, você consegue acompanhar esse painel financeiro aqui da sua empresa quase em tempo real,
e é um relatório essencial para uma boa gestão da sua empresa. Ok? Voltando aqui para o nosso artigo, a gente já viu aqui o cadastro de contas de resultado, né? Já falei sobre isso. A gente já viu também o cadastro de grupos de conta, eu já falei sobre isso. Vamos falar agora sobre o cadastro do plano de contas no financeiro. Então, o que é o cadastro do plano de contas financeiro? O cadastro do plano de contas financeiro ele existe para que a sua empresa possa personalizar a classificação das contas a receber, recebimentos, contas a pagar e pagamentos no módulo financeiro. Cabe destacar que o cadastro de plano de contas financeiro não é importante somente para o módulo financeiro, mas para os processos de vendas e compras, pois esses processos são integrados ao módulo financeiro. Então, um bom plano de contas financeiro, idealmente, deve ter a perspectiva do demonstrativo de fluxo de caixa realizado, tá, da sua empresa. Ele deve trazer todas as contas que provocam entradas e saídas de caixa na empresa. Ele deve ser facilmente compreendido pelo setor financeiro da sua empresa, evitando falhas na classificação dos lançamentos financeiros, tá? Então, assim, tem que ser a classificação, cada conta tem que ser com um nome bem fácil, bem óbvio para o financeiro, para quando o setor financeiro for fazer a classificação da conta, ele não erre essa classificação. Né? Que outra questão importantíssima para você conseguir avaliar bem esse painel financeiro é que tanto os recebimentos quanto os pagamentos sejam enquadrados nas contas certas aqui, para você ter uma visão correta da sua empresa, ok? E também deve permitir uma boa análise da origem, né, recebimentos e destino, pagamentos da sua empresa. Então, quando você estiver analisando esse relatório aqui, você vai conseguir detalhar aqui, né, por conta. Então, você tem que entender até que nível de detalhe você quer chegar nessa análise aqui, e o seu plano de contas ele tem que ir nesse nível de detalhe, para você conseguir avaliar aqui. Tá? Por exemplo, se você só criar uma conta infraestrutura, sem diferenciar telefonia celular, aluguel, condomínio, IPTU, água, quando você estiver analisando esse relatório aqui e você vê que a sua conta de infraestrutura está com um valor alto, que você precisa reduzir o valor dessa conta, né, você não vai saber quais são as contas aqui que você tem que atacar, quais são as contas mais relevantes, tá? Então é importante você cadastrar esse plano de contas de forma que permita você acompanhar num nível de detalhe relevante para a gestão aqui no relatório de painel financeiro, ok? Importante não confundir o cadastro do plano de contas financeiro com o cadastro de plano de contas contábil da sua empresa, tá? O cadastro de plano de contas contábil subdivide as contas da sua empresa nos grupos de conta ativo, passivo e patrimônio líquido, resultado, que são as receitas, custos e despesas, tá? Então, muitos lançamentos contábeis não provocam entradas e saídas de caixa, tá? Por exemplo, depreciação no ativo permanente gera um lançamento contábil, mas esse lançamento ele não gera entrada ou saída de caixa. Provisão para devedores duvidosos, compras a prazo, quando eu faço uma compra a prazo, essa compra a prazo gera lançamentos contábeis, mas não gera movimentação financeira, né, entrada ou saída de caixa, só quando eu pago o meu fornecedor. Vendas a prazo, mesma coisa, não gera entrada e saída de caixa, só gera lançamento contábil, só gera entrada de caixa quando eu recebo a venda, o pagamento da venda pelo meu cliente. Lançamentos de estoque, né? Quando eu compro um material, uma matéria-prima para estoque, por exemplo, essa compra gera um lançamento contábil lá no meu ativo, na minha conta de estoque. Esse lançamento não gera movimentação financeira, tá? Então, o plano de contas contábil, o foco dele é a contabilidade. O plano de contas financeiro, o foco dele é a gestão financeira da empresa e ele tem que ter essas características aqui que foram faladas, tá? Um bom plano de contas financeiro. Então, tendo como base a perspectiva financeira, a gente apresentou aqui no artigo um exemplo de estruturação de um bom plano de contas financeiro, tá? Nos níveis sintéticos, tá? Então, aqui nos custos de venda, incluir aqui os tributos incidentes sobre a venda, né? Comissões de venda. Aqui nos custos operacionais variáveis, tentar segregar aqui por
pelo tipo, né, de custo variável, por exemplo, matéria-prima, produto intermediário, mercadoria para revenda, serviços para suportar a operação. Aqui em custo e despesas operacionais, né, dividir, sugestão aqui, dividir nessas categorias, pessoal, infraestrutura, marketing, vendas, administrativas, despesas com manutenção. Em variações de caixa não operacional, a recomendação é dividir nessas contas aqui, né? Investimentos, né? Compra e venda, empréstimos, contratação e amortização, receitas financeiras, despesas financeiras, distribuição de dividendos, transferências, tá? Tá um pouquinho diferente aqui do nosso painel financeiro, mas a essência é a mesma, tá, pessoal? O importante é que essa distribuição dessas contas seja feita principalmente na categoria correta aqui, né? Você não misturar contas não operacionais com contas de operação e você segregar bem as contas de forma que você consiga analisar bem aqui o seu negócio no relatório painel financeiro, tá? Como cadastrar o plano de contas no financeiro? Então, você vem aqui em plano de contas. Aqui é a tela de cadastro, plano de contas. Aqui eu consigo ver as contas já cadastradas. Eu tenho 152 contas já cadastradas aqui. O sistema de vocês já vem com um plano de contas padrão, pré-cadastrado. Se eu aumentar aqui a quantidade de registros por página, aqui, olha, e clicar aqui em pesquisar, eu consigo ver esse plano de contas aqui de uma forma mais abrangente aqui na tela, tá? Posso pesquisar aqui pelas minhas contas. E para criar uma conta, eu clico aqui em criar conta. Aqui no campo classificação vale os mesmos critérios que foram falados aí para família e grupo de produto, classificação de pessoas, tá? Você tem que usar aquele padrão 01.001 quando você for descer um nível e .001 quando for descer mais um nível, tá? Então é multinível. Você pode cadastrar quantos níveis quiser aqui no seu plano de contas. O nome da conta, se ela é analítica ou sintética. Então, analítica é para o último nível, sintética é para os demais níveis. Tá? A natureza dela, se ela é entrada, saída ou transferência. Então, entrada é para contas de recebimento, né? Receitas aí da minha empresa. Saídas são para pagamentos. E transferências são para contas de transferência. Quando eu faço uma transferência de uma conta corrente, por exemplo, para outra conta corrente, você vai usar uma conta de transferência. O grupo de conta, aqui você enquadra a conta no grupo de conta mais adequado, de acordo com os grupos de conta que estão cadastrados no sistema. É muito importante fazer essa adequação do grupo de contas corretamente, porque essa adequação aqui vai definir aonde essa conta vai aparecer lá no relatório do painel financeiro, ok? Se essa conta tem alguma função no controle de reembolso de despesas, deixa como nenhuma aqui, isso aqui é um conceito avançado, tá? Por enquanto deixa como nenhuma. E quando você marca aqui a natureza transferência, o sistema abre essa aba aqui, filtros, porque aqui você pode filtrar empresas e contas origem dessa transferência, empresas e contas destino dessa transferência e a forma de pagamento dessa transferência e a pessoa dessa transferência, tá? Então é mais uma funcionalidade avançada, tá? Se você, por exemplo, criar aqui uma conta de transferência, olha, transferência do BB para Bradesco, por exemplo. Então você pode filtrar aqui, olha, essa transferência, a origem vai ser aqui do BB, né? Eu teria que desmarcar todas essas outras contas aqui, né? Seria do Banco do Brasil, aqui a minha origem, certo? E o meu destino aqui seria só o Bradesco, tá? Então deixaria aqui só o Bradesco aqui marcado. Aí poderia colocar aqui, restringir, a forma de pagamento for restringir aqui transferência eletrônica, e a pessoa aqui poderia colocar o nome da minha empresa aqui, por exemplo, na pessoa, e adicionar aqui, vincular aqui para quando utilizar essa classificação, o sistema já fazer essas restrições aqui automaticamente, para que essa transferência seja sempre feita de uma forma padronizada, tá?
Se você selecionar aqui entrada ou saída, não tem essa restrição aqui na aba filtros, tá? Aqui na saída, essa aba reembolso de despesas também é uma configuração avançada relacionada a reembolso de despesas. Acho que vocês não precisam se preocupar agora com isso, tá? Então aqui a minha sugestão é rever o plano de contas padrão do sistema Nomos. Você pode imprimir esse plano de contas, tá? Pede para exibir ele todo aqui na tela, né? Bota aqui todos os registros na tela, aí você vai ver o plano de contas completo aqui. Pede para imprimir esse plano de contas e aí conversa com as pessoas do seu setor financeiro para avaliar se esse plano de contas aqui está legal, se tem que fazer alguma adequação, tá? E aí depois que você conversar, você pode fazer uma adequação, editando as contas, desativando as contas que não fazem sentido para a sua empresa, ou criando novas contas. Ok? Tranquilo? Então, voltando aqui para o nosso artigo, aqui a gente explica os campos lá do cadastro de contas, tá? Da forma como já foi explicado, e com isso a gente completa aí o guia rápido do cadastro de plano de contas.